Muito bom. Então, me apresentando, eu sou o Luiz Eduardo, eu serei o Toastmaster do dia, e o que isso quer dizer? Que eu vou conduzir a reunião, vou apresentar todas as funções de liderança, vou apresentar os oradores, e até o fim estarei com vocês. Para que essa reunião seja bem sucedida, a gente precisa também de outras funções. Eu vou apresentar para vocês agora, iniciando pelo nosso timer, que é uma função importantíssima, porque temos que coordenar não só o tempo da reunião, mas o tempo dos discursos e avaliações, para que a nossa reunião siga o nosso script. Queria que vocês recebessem com a salva de palmas virtual o nosso querido Solon Leal. Olá, bom dia, gente, tudo bem? Bom, participei dessa função uma vez, na verdade, e toda a gente está ainda cada dia aprendendo mais. Então, minha função de timer, basicamente, é levantar, que eu vou levantar para a câmera aqui, 3 plaquinhas, cada uma com uma cor. Elas vão identificar o tempo que você tem disponível para poder continuar fazendo o discurso. A plaquinha verde significa que você já está no tempo necessário, né? Desculpe que agora a revista aqui a gente teve que meio que improvisar, tá? Mas o verde significa que você já tem o tempo necessário para poder completar o discurso. O amarelo significa que você precisa prestar atenção, que o tempo está acabando. E o vermelho é que o tempo acabou. Você pode finalizar o discurso. Se tiver ok, vocês, como a Aletheia falou, vocês podem colocar o PIN aí no meu, para que fique sempre à vista aí e fique fácil de você se orientar durante o seu discurso. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Solon. Queria complementar uma informação. Nós, hoje, temos a disputa do melhor discurso, o melhor avaliador do dia e o melhor discurso de improviso. Então, para que esses candidatos se tornem elegíveis para a votação, eles têm que estar dentro do tempo determinado para o discurso, ok? Vamos para o próximo papel, que é uma função muito, muito importante aqui no Toastmaster. Para quem está começando, vai entender o quanto que ela é importante para que a gente evite usar as famosas muletas. Mas, para explicar melhor, eu gostaria que vocês recebessem o nosso querido Otávio Santos. Tá. Enquanto ele restabelece, eu vou explicar rapidamente o que é a função do accounter. O accounter é aquela função em que ele conta efetivamente as palavras de preenchimento. O que são as palavras de preenchimento? São aquele né, ou palavras que fazem não fazem parte de uma conexão entre frases, mas estão ali para fazer um preenchimento que não deveria, como então, ou terminar discurso como é isso. Então, são palavras que não têm significado nenhum, mas que elas sujam o nosso discurso. O que o accounter vai fazer? Ele vai contar as palavras de preenchimento. E para vocês que estão começando, eu sugiro fortemente que vocês tenham um relatório de quantas palavras de preenchimento vocês falam nos seus discursos, e vocês vão entender ao longo da sua jornada aqui no Toastmaster, baseado no accounter, como o seu discurso está melhorando na diminuição de palavras de preenchimento. Ok? E o Otávio vai dar o relatório de accounter no final do encontro. Vamos prosseguir. Outra função importantíssima é a função do Table Topics, ou seja, o Topics Master. E para apresentar a função, eu gostaria de chamar, com a salva de palmas virtual, Luciano Lima. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiquei um pouco vendido agora em relação ao roteiro e ao script da reunião, mas vou só dar uma saudação para vocês. Muito feliz de estar aqui, tive um pequeno contratempo, mas já estou aqui por inteiro. Uma ótima reunião para todos nós. Bom dia, Luciano, bom dia. Basicamente, Luciano, eu ia apresentá-lo para explicar a sua função, mas eu posso contribuir aqui. A função de Table Topics Master é aquela função em que ele vai apresentar os tópicos surpresa no segundo momento da nossa reunião. Vocês vão acompanhar a performance do Luciano logo mais. E para finalizar, nós vamos agora apresentar a função de avaliador geral da nossa reunião. Eu gostaria que vocês recebessem calorosamente o nosso querido Lázaro Almeida. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A função do avaliador geral é, como diz a própria função, avaliar a reunião de modo total, de modo geral.
Eu vou estar notando quais foram as principais características dessa reunião, sejam as características positivas, mas também aquelas características em que se pode melhorar. Eu também estarei avaliando os próprios avaliadores e também a recepção para os nossos convidados da reunião de hoje. Ou seja, eu vou estar fazendo um overview de toda essa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, Lázaro. Por que a função do Lázaro é muito importante? Porque ela vai permitir a nossa melhoria contínua. Com os feedbacks dos avaliadores gerais, a gente sempre consegue pegar esse retorno para tentar sempre melhorar como clube. Prosseguindo, nós temos a nossa palavra do dia. A palavra do dia é aquela palavra que a gente vai tentar incorporar nos nossos discursos, nas nossas funções, e a palavra de hoje é confabular. E o que quer dizer confabular? O verbo transitivo confabular quer dizer conversar familiarmente por passatempo, confabular com o vizinho, passar o dia confabular. Os alunos pulam das cadeiras para confabular entre si. Então, cada vez que alguém falar o confabular, a gente costuma fazer o joinha, que é para incentivar e motivar o uso da palavra do dia. Muito bem, para começar, a nossa estrutura de reunião do Toastmaster é dividida em 3 partes. A primeira, de discursos preparados, onde os membros, e somente os membros, vão fazer os discursos em que eles treinam em casa e vêm aqui no clube entregar o seu discurso. A segunda parte é a parte de discursos de improviso, que será conduzida pelo Luciano, e a terceira, de avaliação, que será conduzida pelo Lázaro. Vamos começar a primeira parte com os nossos discursos preparados. E eu estou muito animado porque teremos 2 discursos preparados de nossas colegas, e eu queria primeiro começar com o primeiro discurso, que é da Ariana Pereira. A Ariana Pereira está na trilha Domínio da Apresentação. Logicamente, é o primeiro nível, é o primeiro discurso que é comum a todos os membros do Toastmaster, que é o quebra-gelo. O avaliador da Ariana é o Lázaro Almeida, e com o título De Onde Vem Essa Força?, a Ariana terá de 4 a 6 minutos, com 30 segundos de tolerância. Recebam com a salva de palmas a Ariana Pereira. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Ariana, tenho 25 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu era uma criança extremamente tímida, mas que amava jogar futebol. E por ser menina, sofri diversos preconceitos, mas não me importava muito com esses preconceitos. O que importava para mim mesmo era ser feliz. Até porque não entendia muito, quando criança, essa questão de preconceitos. Esses preconceitos começaram a me prejudicar quando cheguei no ensino médio. Começaram a acontecer esse tipo de coisa no ensino médio. E eu fiquei ainda mais introvertida. Uma professora, a professora mais temida do ensino médio, era uma professora de biologia, passou um trabalho para que fizéssemos em grupo. E aí pediu que a gente fizesse um modelo tridimensional, um modelo palpável. E eu, para tentar fugir da apresentação, logo me candidatei para fazer o modelo com os meus colegas e deixava a apresentação por conta deles. Fui lá e fiz esse modelo, mas também me preparei. No dia da apresentação, meus colegas começaram a falar e eu já tremendo, suando por estar ali na frente. Eu torcendo para a professora não me chamar, e ela olha para mim e fala: Ariana, me explica sobre a célula que você fez. Eu suava, eu tremia, eu gaguejava, mas saiu. E eu sempre tinha uma voz comigo que me falava: vai lá, você consegue, força, você é capaz. E assim eu fiz. Apresentei as características da célula, falei sobre suas organelas, descrevi toda a sua estrutura. Mas depois de terminar, eu tive que sair da sala, porque eu estava passando mal, de tão nervosa que eu estava para falar com os meus colegas.
E quando eu saí da sala, depois de ter conseguido apresentar, falar sobre as estruturas dessa célula, eu ouvi a voz, a mesma voz que eu ouvia dizendo que eu era capaz, dizendo, tá vendo? Você conseguiu. E vocês vão me perguntar, que voz é essa, Ariana? E eu posso afirmar com toda certeza que essa voz é o exemplo. Os exemplos, os bons exemplos, eles nos arrastam, eles nos movem. E esse exemplo é minha mãe. Hoje ela está aqui. Vem cá, mãe. Um exemplo de mulher forte, um exemplo de mulher guerreira, um exemplo de mulher que não se abate por pouca coisa. Um exemplo de uma pessoa que me ensinou que é preciso cair porque a gente precisa aprender a se levantar. E eu queria dizer para a senhora muito obrigada por tudo e agradecer também as pessoas que me proporcionaram, me deram a oportunidade de estar aqui no Toastmaster, de poder me desenvolver e aprender a falar com o próximo, a falar para uma grande plateia. E mais do que isso, dizer que eu estou aqui para aprender todos os dias. Assim como eu aprendi com a vida, aprendi com a minha mãe um exemplo dentro de casa de força, eu quero muito me desenvolver bem no Toastmaster, apesar de não participar tanto, eu tenho aprendido muito só olhando com os meus colegas, com vocês, colegas. E essa força vem daí. Essa força vem da minha mãe, vem da minha família, vem das minhas quedas e do meu levante. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Ariana, pelo seu discurso, muito emocionante. Parabéns por ter se desafiado. Bem, agora eu queria pedir aos senhores o feedback online. O feedback online é a hora em que a gente vai dar o retorno do discurso da Ariana. O link para o feedback está aqui no chat. Se o som puder colocar novamente o link, por favor. Muito bem. Prosseguindo para o segundo discurso do dia, vamos acompanhar a Nathalie de Torres. A Nathalie de Torres está também na trilha da Ariana, domínio da apresentação. Ela vai fazer o primeiro discurso do Toastmasters. Quem vai avaliar a Nathalie de Torres é a Aletheia Mello. A Nathalie terá também de 4 a 6 minutos com 30 segundos de tolerância. Com o discurso Lar é um sentimento, recebam com a salva de palmas Nathalie de Torres. Bom dia a todos. Uma vez eu li um quadrinho desses de pendurar que estava escrito: lar não é um lugar, lá é um sentimento. E essa frase, ela me tocou muito. Meu nome é Nathalie, eu tenho 35 anos, eu moro há 3 anos em Brasília e eu sou de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Eu sou filha de militar, então por conta da profissão do meu pai, eu me mudei muito. Eu morei em várias cidades e por conta dessas mudanças, eu tive que lidar com as consequências que às vezes não eram muito boas, como, por exemplo, deixar meus amigos. E também eu tive que aprender a lidar com o sentimento de pertencimento. Eu não me sentia pertencente a nenhum lugar, por conta de estar sempre me mudando. E um exemplo disso é meu sotaque. Todo lugar que eu chego falam: seu sotaque não é daqui. Aí eu vou e falo que é de Itaboraí. Só que quando eu estou em Itaboraí, me falam: você não é daqui. Então, assim, eu já aceitei que meu sotaque é bem misturado. Como eu já morei em muitas regiões, eu morei pelo menos numa cidade de cada região, eu fui distribuindo pelo país a minha insegurança em falar em público. Eu fui distribuindo por todos os lugares e eu não consigo lembrar de onde que isso começou. Eu acho que deve ter começado na época do colégio, que a gente é
obrigado a falar para a turma inteira. E depois eu ainda fui cursar direito. Eu me formei, advoguei muito tempo e eu tive que falar muitas vezes e o nervosismo sempre presente. E aí eu gostaria de falar 2 pontos sobre o meu problema todo de oratória. Eu tenho... Primeiro que, assim, a oratória, o problema para falar, o nervosismo, ele não me paralisa. Eu perco as palavras, me dá aquele branco normal para quem conhece, mas eu continuo falando. E o segundo ponto é que quando eu vejo alguém pior que eu, que está num pânico pior que o meu, a minha empatia parece que ela transcende o meu nervosismo e eu me ofereço para ajudar e depois eu não entendo por que eu fiz isso. Mas é a questão da empatia mesmo. Então, na época de apresentar trabalho, na faculdade, colégio, toda vez que eu percebia que alguém estava naquele silêncio ensurdecedor, eu me oferecia para falar, eu falava alguma coisa. E aí, às vezes, eu dava a falsa impressão de que eu gostava de falar, mas eu nunca gostei de falar. Eu ficava nervosa do mesmo jeito, eu ficava suando frio, e o coração aqui palpitando, tremendo, sempre tremendo muito, mas eu falava. E aí eu queria trazer para vocês uma situação nesse contexto, que foi a minha primeira experiência de sustentação oral no trabalho. A sustentação é quando você vai defender o seu processo diante de um salão cheio de gente com órgão julgador, né? E aí eu estava no começo do meu escritório, do meu trabalho, e a minha colega que ia fazer essa sustentação. E era uma colega de pouco tempo, mas vira e mexe a gente estava lá confabulando sobre as coisas da vida, e aí ela estava muito tensa, ela estava pior do que eu, assim, ela estava em pânico, porque no dia seguinte ela ia fazer a sustentação. E o que eu fiz? Eu falei, deixa que eu faço, porque ela estava chorando, falando que ia pedir demissão, e aí eu fui, levei o processo para casa, estudei, cheguei no dia seguinte, era no dia seguinte de manhã, eu não sabia onde que era, eu só fui. Cheguei lá, era aquele salão enorme, cheio de gente, porque fica o órgão, o julgador em cima, assim, você no meio, e uma plateia atrás, todo mundo me olhando. E eu tinha que subir num púlpito para fazer minha defesa. Aquela mesinha de madeira, sabe, com um microfonezinho. E o púlpito, quando eu subi no púlpito, eu tremia tanto, que eu achava... A minha preocupação enquanto eu falava era que o púlpito ia cair. De tanto que eu tremia, minhas pernas tremiam, eu segurava, tremia. Eu falei tudo que eu tinha que falar, mas fiquei com aquele trauma. Até hoje, assim, eu vejo o púlpito, eu sou meio traumatizada. E depois eu tive que falar várias outras vezes e sempre tremendo muito. E aí, quando eu chegava no escritório, era um escritório pequeno, os meus sócios falavam que eu falava muito bem, que eu era melhor para falar. Mas eu entendia que eu não era melhor. Era um escritório pequeno e eu era menos pior para falar. E quando você entende a sua situação, você tem 2 alternativas. Ou você melhora, você age para melhorar o que te incomoda, ou você aceita o que não tem solução. Eu aceitei na minha vida que as minhas raízes, elas não são um lugar. O meu lar docilar, ele nunca foi um lugar. Ele é um sentimento dos lugares que eu passei e tudo que eu vivi. Isso eu aceitei, entendi e aceitei. Mas eu não aceitei ser a menos pior. E eu espero que essa experiência no Toastmasters me ajude a ser o melhor que eu possa ser. Que eu consiga passar em todos os lugares, sentimentos, e me expressar da melhor forma que eu puder. E assim eu não tenha mais receio de nenhum púlpito que porventura aparecer no meu caminho. É isso, obrigada. Parabéns, muito bem, Nathalie. Parabéns por ter se desafiado, seja bem-vinda, espero que seus objetivos sejam alcançados aqui no Toastmasters. Só para confirmar, é Nathalie? Nathalie, isso, Nathalie. Nathalie, muito bem, muito bem. Vamos lá, deixe-me compartilhar novamente a tela. Vamos lá, pessoal, temos aí 1 minuto para o feedback online para a Nathalie, o link é o mesmo. Por favor, timer, 1 minuto. Muito obrigado, Solon. E aproveitando a deixa,
eu gostaria que você compartilhasse o nosso relatório dos discursos preparados. Opa, só um minuto que deu um problema aqui. Enfim, as duas que discursaram, tanto a Ariane quanto a Nathalie, estão aptas para votação, né? Estão hábeis para votação. Primeiro, a Ariane, ela ficou com 4 minutos e 6 segundos, e a Nathalie agora ficou com 5 minutos e 49 segundos. As duas estão aptas para votação. Parabéns para as duas, obrigado, Solon. Então, vamos agora fazer a votação para o melhor discurso preparado do dia, e o link estará também no nosso chat, correto, Solon? Correto, estou colocando agora. Desculpe, é no nosso chat ou é a votação do Zoom? É no chat, tá Luiz. Aqui, é no chat, correto. Isso. Então, temos aqui o link do Linktree. Muito bem. Muito bem. Quem ainda não votou, ainda tem tempo para votar. É de praxe do nosso clube fazer um networking break, então a gente tem aí 5 minutos. Por favor, Solon, 5 minutos de intervalo. E eu gostaria de saber se tem mais alguém que está aqui no nosso clube pela primeira vez. Eu sei que temos uma convidada internacional, a Marie Pauli. Marie, você está conosco? Bonjour. Bonjour, sim, eu estou aqui. Alguém sabe falar francês aqui? Mas Tem alguém? sem problema, eu estou aprendendo português. É um prazer de assistir a sua reunião. Muito bom. Marie, bem-vinda, Marie. Obrigada. Bienvenue. I'm testing my sim. French. Sim, merci. Muito obrigada para convidar. Let's try in English. Marie, are you from Côte d'Ivoire? Sim, eu sou da Costa do Marfim, e eu estou no Brasil há 8 meses agora, 8 ou 10, porque eu cheguei aqui em fim de outubro 2021. Estou trabalhando aqui. Eu conheci Toastmasters deste meu país. Ah, você já é Toastmaster lá? Eu conheci, sim. Esse ano, sim. Não, bem-vinda. É uma ótima oportunidade mesmo para desenvolver o português. Muito prazer. Muito prazer. Bem-vinda, Marie. Seja E Marie, bem-vinda. você trabalha na embaixada, correto? Sim. Eu sou diplomata. Trabalhando. Olha, que legal! Muita coisa para nos contar, muitos discursos. Bem-vinda, já curiosa. A gente Muito tem aqui obrigada. também de visitante o Fábio, a Vitória. Fiquem à vontade também para nos contar como nos conheceu,
Carlinha Bem-vindo. também. Carlinha, cadê a Carlinha? Carlinha se apresentou, correto? Já se apresentou, Carlinha já O falou Fábio, também. eu conheço, o Fábio é um dos nossos aí, tava um pouco... Olha, ex-TM, bem-vindo, É. Fábio. Calma, gente. Calma, a gente é animada, a gente se empolga, Fábio. A Vitória é a primeira vez, Vitória, que você comparece? Sim, Bem-vinda, Vitória. De legal. onde você conheceu o Toastmasters? eu conheci pelo Simpla. Ah, bacana, você viu o convite pelo Simpla, né? Seja bem-vinda. Você e os outros visitantes terão a oportunidade de participar aí no nosso próximo bloco, que são os discursos de improviso, tá bom? E já deixando o convite para vocês para nos visitar na nossa próxima reunião, que será, me confirma aí, Aleté, 1º de outubro, correto? Isso mesmo, Luiz. 1º de outubro, podendo Uhum. ser tanto no nosso clube presencial lá na UNB, na Universidade de Brasília, ou aqui no nosso clube online, ok? Isso. Exatamente. Vitória, você é daqui de Brasília? Não, eu sou da Paraíba. Muito bom. Eu acredito que o clube mais próximo aí seja o de Recife, se não me engano. A gente tem um clube Toastmaster em Recife, mas não impede de que a gente abra um clube aí na Paraíba, hein? Seria ótimo. Temos mais Oi, alguém? Ale. Algum visitante? Bom dia, Alessandro, tudo bem? E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Agora que eu consigo conectar aqui para participar com vocês, acompanhei o finalzinho do discurso da Natália, estou aqui na área. Ah, as meninas Bom ver arrasaram vocês. Eu vi o demais. Fábio aí, Fábio Nonato, conheci ele quando eu entrei para o clube, em 2019. E Marie, como Olha, vai? Fábio. How are you? We talk in our email club. Nice to see you here. Muito obrigada. Marie, Adoro o sotaque estrangeiro do português. venha nos visitar no dia 1º de outubro. Ok. Está feito o convite. Certo. Sim, Tomar um obrigada. café. Obrigada. Deixa eu falar. O Eduardo está aqui, o Shimabukuro? Ou ele saiu? O time é nosso. Eu estudei com um colega chamado Frank Shimabukuro. Quero saber se eles são parentes. Ah, os primos parecendo. Oi, Luiz. Bom, Oi, não Eduardo, é meu tudo parente, bem? não. Não é Não? meu parente. Não, é porque aqui, Shimabukuro é um nome muito comum da província de Olha! Okinawa. Qual é? Okinawa? De Okinawa, terra do Karatê, Taiko. E aqui em Brasília, você tem pelo menos 3 famílias que são com o sobrenome Shimabukuro. É bem comum. Mas não Olha são só, parentes. Não, nós não somos. Olha! Que legal, hein? Eu estudei Aqui com em o Frank Brasília. no Santo Antônio muito tempo. Frank Shimabukuro. Eu estudei em Santo Ele Antônio também. Ah, é? Olha aí. É. Em Brasília, todo mundo tem um grau de conexão. E Luiz, E tem aqui- também o Matheus aqui, que é de... Eu não esqueci, Matheus. Da Del, aí tá escrito Matheus o da nome Del. dele. Olha aí, Matheus, bom dia. Tudo bem com você, meu caro? Bom dia, tudo bem? Tô aqui Ei. comendo uma frutinha com aveia e assistindo. Muito bem. a Ele reunião. participou do campeonato nacional, junto com a nossa Marúzia. Ele estava Exato, lá entre os exato. melhores. Foram 4, Exato. não é, Matheus? Foram 4, exato. Os cursos 4 preparados, melhores, né? ele era um deles lá. Isso, Matheus, muito você bom. Emocionante, emocionante. Você está em Porto Alegre, Matheus? Estou pertinho de Porto Alegre, uma cidade que fica ao lado, cerca de 10 minutos de Porto Alegre, é a cidade chamada Eldorado do Sul, que é onde fica o escritório da Dell aqui no Rio Grande do Sul. Legal, bacana. O escritório fica a 800 metros da minha casa, mas eu trabalho de casa. Que legal. Muito bom, pessoal. Para quem não sabe, a Dell foi o primeiro clube Toastmasters do Brasil, então Exato. parabéns aí, agradecer a presença do Matheus. Tranquilo. Verdade. Seja E bem-vindo também aí.
na comissão da conferência que a gente vai fazer, né, Matheus? Estamos Isso. animados para fazer conferência nacional. Estamos animados para o ano que vem. Legal, vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda da conferência aí. Quem é que pode compartilhar? Uai, Matheus, fala você que eu já falo muito. Fala você para ser alguém novidade falando. Então, esse ano eu caí de paraquedas um pouco na conferência, né? Eu nunca tinha participado. Eu entrei no Toastmasters em 2020, já em pandemia. O discurso preparado que eu fiz na conferência foi o primeiro discurso que eu fiz presencialmente. Eu sempre fiz discursos online, né? Nunca tinha feito nenhum presencial, e fui fazer o discurso logo para 100 pessoas na conferência, né? Foi bem interessante. Ali me despertou uma coisa bem legal, porque eu sou um pseudo músico, ou um músico frustrado, porque eu nunca trabalhei com música efetivamente, mas eu sempre produzi algumas coisas e trabalhei com alguns eventos, até eventos grandes, assim, para 3.000, 4.000 pessoas, e eu gostei muito da estrutura e a dinâmica do evento, né, e me voluntariei para esse ano. Na verdade, voltarei esse ano, para o ano que vem a gente entregar essa conferência. Vai ser bem interessante, vai ser em São Paulo, né? A gente já tem 2 lugares aí que a gente vai anunciar em breve. Acredito que em outubro já vai ser anunciado onde vai ser. Vai ser bem interessante se a gente conseguir colocar um desses lugares que está em primeiro, né? E vão ser algumas experiências que nós teremos, tá? Então, prepare-se que não vai ser bem uma conferência, vai ser mais um evento, onde as experiências vão ser bem interessantes. Bacana, muito bom, vai pessoal. Ser em maio. Marca em maio, exato. Em maio. Dia bom, 26 ou 23? Eu não lembro exato, mas é mais no final de maio, em Sampa. E a galera tá muito animada. Se esse ano foi inesquecível, inesquecível. Esse ano foram 3 dias, né? Esse ano foram 3 dias. A gente teve a visita ao Museu do Amanhã, visita ao Museu do Amanhã num dia, tivemos uma palestra na sexta-feira, tivemos a conferência no sábado, depois tivemos um coquetel muito, muito legal no rooftop, em Copacabana, com toda a orla linda, né? Nossa. E no outro dia nós tivemos um churrasco, no domingo, para alguns membros, né? E foi bem interessante. Então, pretendemos repetir e melhorar essa experiência para o ano que vem. Incrível. Pessoal do clube, visitantes, a conferência é um evento incrível. Lembram que eu falei que nós temos as nossas competições internas, as competições diárias? Então, os ganhadores das competições vão disputar o campeonato brasileiro na conferência, e a conferência não é só o campeonato, ela é um evento que tem palestras, que tem presença, às vezes, do presidente do Toastmaster Internacional, ou a presença de um campeão mundial de discursos. Então, a gente pode fazer muito networking, tem os passeios, então é um evento incrível. Assim que sair a data e o local, já se programem e garantam aí a sua vaga, que mesmo para quem não for fazer discurso, o evento é muito, muito bacana. E para quem também quiser participar na organização, é uma experiência incrível para exercer uma função de liderança, né? Desenvolver a parte de estruturação, organização de eventos. Então, tem muitos benefícios a Conferência Nacional do Toastmasters. Então, encerrado o nosso networking, muito obrigado a todos que participaram. E agora nós vamos para a nossa segunda etapa do dia, que é a parte dos Table Topics, são os tópicos surpresa. E para conduzir essa parte, eu queria que vocês recebessem com a calorosa salva de palmas o nosso querido Luciano Lima. Obrigado, Luiz. Então, vamos dar sequência ao encontro de hoje com a parte em que a gente vai focar na improvisação. Então, o Table Topics ele tem como objetivo incentivar os membros e convidados a praticarem a arte da improvisação. Essa arte, ela estimula algumas competências que são competências de comunicação que são vitais, como, por exemplo, o escutar, o pensar, o organizar e o entregar. Então, eu espero que os tópicos que eu preparei para vocês hoje ajudem a tornar todos nós um pouquinho melhores na arte da improvisação. E o Table Topics de hoje foi ao Japão para buscar o Haikai como inspiração para os discursos de improviso. Mas, afinal, o que é o Haikai?
Bem, o haikai é um gênero de poesia japonesa, surgido lá no século XVI, e até onde eu pesquisei, a sua origem ela está ligada ao Zen budismo. Haikai é um vocábulo composto por duas palavras, primeiro hai, que significa brincadeira, gracejo, e o kai, que significa harmonia. Então é um tipo de poesia, de poema, bastante diferente daqueles que sugerem na nossa memória. São poeminhas curtos, formados por apenas 3 versos. É uma poesia bem objetiva e sintética. Bem, surgiu no Japão, mas teve uma grande acolhida aqui no Brasil, e a gente tem alguns grandes poetas brasileiros que se aventuraram pelo haikai. E são esses poetas e alguns dos seus poeminhas que eu vou trazer aqui como sugestão para os discursos de improviso. Eu vou falar aqui, então, bem, eu trouxe para vocês, basicamente, de 2 autores, vocês conhecem esses autores, um deles é o Milor Fernandes e o outro é o Paulo Leminski. Do Milor Fernandes, eu trago o seguinte haikai e deixo como um convite para um discurso de improviso. O haikai diz assim: probleminhas terrenos. Quem vive mais, morre menos? Depois eu vou deixar aqui no chat. Outro haikai de inspiração. Nos dias cotidianos é que se passam os anos. Bem, eu vou deixar esses 2 primeiros e vou convidar as pessoas, né, tanto os membros quanto os convidados da sessão de hoje, para fazerem um discurso de improvisação, improvisado, de 1 a 2 minutos. Quem que se habilita? Posso deixar mais um poeminha também, um outro haikai, esse é do Paulo Leminski, e diz assim: essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Então, alguém se inspirou por esses haikais? Tem interesse, Alessandro? Eu posso ir, tá me ouvindo? Estou no ar livre aqui, vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Eu posso escolher um dos 3, é isso? Para falar sobre, assim, inspirado nessas ideias? Exatamente. A ideia é só que eles sirvam de inspiração para um discurso improvisado. Você quer que eu leia de novo? Posso ler o primeiro? Probleminhas terrenos. Quem vive mais, morre menos? Qual que é probleminhas o quê? Probleminhas terrenos. Quem vive mais, sim, morre menos? Beleza. Com essa frase curiosa, né? E eu até gostei muito dos temas, porque as frases são pequenas e nos fazem refletir sobre coisas que a gente imagina no dia a dia, mas não de forma tão sintetizada. Quem vive mais, morre menos. Em proporção, com certeza, todo mundo nasce e morre, já existe um cálculo aí previsto da população crescer tantos por cento e a gente perder tantas pessoas nesse meio período. Acho que o importante sobre essa colocação, e aí eu tenho certeza que a cultura oriental traz muito conhecimento nesse sentido para a gente, é refletir sobre o sentido da vida. O que a gente pode tirar de bom, o que a gente pode tirar de ruim e escolher, pensar no que realmente é efetivo para a gente, o que faz a diferença. Quem vive mais, morre menos. A gente tem que, talvez, aqui tirar um sentimento de tempo dessa frase e entender, na verdade, o que se aproveita nesse momento de vida que você está passando. É muito fácil a gente simplesmente perceber que alguma coisa acabou depois que o copo está vazio, por exemplo, ou a gente perceber que alguém que a gente gosta, a gente só perdeu depois que ela foi embora. Então, vamos valorizar o que a gente tem hoje, que é a nossa vida, que é o nosso tempo, porque, com certeza, dá para a gente viver muito mais enquanto a gente não morre. A gente tem que escolher a oportunidade de estar vivo todos os dias, porque, senão, na minha opinião, você está morrendo lentamente até o dia que seus olhos vão se fechar para sempre. Luciano. Excelente, Alessandro. Muito legal. Bem, eu gostaria de convidar outras pessoas dessa sessão de hoje também
para ali praticar um pouco a arte do improviso. Posso ler novamente os poeminhas, mas quem se habilita? O Lázaro? Luciano, eu gostaria de falar, você poderia repetir de novo aquele poema sobre os dias do ano? Nos dias cotidianos é que se passam os anos. Ok. A partir da leitura desse pequeno haikai, nós podemos depreender uma profunda lição de vida. Durante muitos anos, eu sempre busquei fazer algo de extraordinário, sabe? Algo que todo mundo olhasse e falasse: nossa, que coisa incrível, que coisa fantástica. E quem sabe ganhar um prêmio Nobel, né? Quem sabe ganhar uma grande recompensa. Mas os anos vão se passando e eu acho que a maturidade vai chegando para a gente. E a gente percebe que o extraordinário nada mais, nada menos que é a criação do ordinário, do nosso dia a dia. E que os nossos maiores projetos, eles não são grandes feitos, nem grandes prêmios, mas sim um hábito cotidiano que a gente criou, sabe? E muitas vezes a gente espera, né, realmente grandes prêmios, um prêmio Nobel, algo assim, mas a maturidade traz para a gente que talvez, às vezes, pequenos gestos e sentimentos com as pessoas que estão dos nossos, ao nosso redor, eles são realmente muito mais significativos. Então, eu acho que esse haikai traz essa profundidade de filosofia de vida para a gente. Obrigado. Que maravilha, maravilha, Lázaro. A simplicidade do haikai inspirou você filosoficamente. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de convidar mais uma outra pessoa para fazer um discurso de improviso. Posso também reler alguns dos haikais que mencionei aqui. Alguém mais se habilita? Os nossos convidados também. Escolhe alguém aí, Luciano. Matheus, quem sabe o Matheus não se habilita? Sim, só vou esperar minha mulher sair do café ali. Vocês conseguem me enxergar bem? Tem uma luz fora aqui. Você quer que eu repita alguns dos haikais? Não precisa não, deixa eu só preparar o meu timer aqui. Perfeito. Bom dia, Clube de Brasília. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Essas reflexões que esses haikais nos trazem, eu incrivelmente estive pensando nelas essa semana, onde na nossa vida, na nossa trajetória de vida, nós temos escolhas. E na nossa vida, nós somos resultados das nossas escolhas. Tudo que acontece conosco são resultados das nossas próprias decisões. Às vezes, nos pegamos em algumas situações onde entendemos alguma injustiça feita com a gente, ou alguma coisa que alguma pessoa faz e entendemos que a culpa é daquela pessoa, mas, na verdade, nós permitimos que as coisas aconteçam da maneira como elas acontecem. Eu estive pensando sobre os caminhos e as decisões que eu tive em toda a minha vida, toda a minha trajetória desses meus 41 anos. E existe um ponto, e eu acho que eu gostaria de convidar todos vocês a terem essa reflexão também. Existe um ponto da nossa vida que ele é um marco. E o meu marco foi em 2012, no dia 27 de setembro de 2012, há quase 10 anos atrás. Foi quando nasceu meu filho. E nesse momento eu entendi que toda e qualquer decisão que eu tenha tomado antes disso, seja ela certa ou errada, culminou na existência dele. E a existência dele é um marco na minha vida. Eu não trocaria absolutamente nada, nenhuma decisão, nenhum bônus e nenhum ônus das decisões que eu tomei na vida, eu não trocaria nada pela não existência dele. Então, eu acredito que essas reflexões
sejam importantes para nós e que nós tenhamos consciência de que as nossas decisões vão nortear a nossa vida daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. A gente tem espaço para convidar mais uma pessoa? Chama mais duas, Luciano. Mais duas pessoas? Então, vamos lá. Vou convidar aqui aleatoriamente. Otávio, você gostaria de fazer um discurso de improviso a partir dos haikais? Sem problemas. Então, vamos ver aqui o Eduardo Shima. Como que você se sente para fazer um discurso de improviso? Luciano, bom dia. Bom dia. Posso fazer sim. Só ler, se puder ler um para refrescar a memória. Perdão, qual deles? Qualquer um. Vamos ver. Quem ficou? Se ficou com foto. Essa vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Legal. Bom, os haikais, eles são bem interessantes, né? Justamente, como vocês falaram também, que eles são muito simples, isso reflete muito da cultura japonesa. Aparentemente simples, porque eles buscam muito, a gente chama que muito clean, mas é aquela sabedoria que é profunda, né? E muitas vezes também de repetição. Quando você fala que a gente tem que... o tema. Teve outros também que me inspiraram, também falando do cotidiano, né, da dificuldade, de você valorizar o dia a dia. Isso daí me inspirou também, sabe? Porque isso não é algo tão simples. Muitas vezes a gente espera coisas muito extravagantes, muito grandes acontecer no dia a dia, mas não, o trabalho mesmo, o que dá resultado é no cotidiano, é a tarefa rotineira. Então, isso me veio aqui muito à mente, assim, também. E também a questão também de aproveitar também os dias, né, de você conseguir fazer deles o melhor possível, né, a cada dia. Acho que isso daí é outra coisa, me tocou também nessa experiência dos haikais. Eu acho que isso tem muito a agregar, assim. A sabedoria oriental tem muito. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Então, para finalizar essa nossa sessão Topic Master de hoje, eu queria convidar o Fábio Nonato. Fábio, você gostaria de fazer um discurso de improviso a partir dos nossos haikais? Não sei se o Fábio está nos ouvindo. Não, talvez o Fábio tenha tido algum problema de conexão. Bem, quem gostaria de se habilitar, então, para fazer aí o nosso último discurso de improviso do dia? Convidaria a Vitória. Vitória? Não estou podendo no momento. Não, sem problemas. Tranquilo, fique à vontade. Mais alguém gostaria de fazer o discurso? A Nathalie? Muito bem, Nathalie. Você quer que eu leia algum dos haikais? Não, não precisa. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Luciano, só eu acho que você tem a voz de locutor. Não é? Gente, então, essas frases me fazem refletir. Acho que tudo tem um ponto em comum, que é a gente viver a vida da melhor forma possível. E não é fácil. Todos nós temos muitas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que estar sempre procurando se aprimorar naquilo que a gente acha que pode. Porque tem coisas também que não tem jeito. Mas tudo que a gente puder fazer para melhorar a nossa vida, né, nossa passagem por aqui, a gente tem que fazer. Se cercar de pessoas que a gente gosta,
se cercar de tarefas que a gente gosta de fazer, ter bons momentos, porque eu acho que é isso que fica. Porque, independente da religião de qualquer um, a vida é passageira para todo mundo. E eu acho que nessa época de eleição, de estatísticas, a única estatística que a gente tem certa na vida é a da morte. É 100% de certeza que todos nós vamos morrer. Então, vamos tentar sempre aproveitar a vida da melhor forma possível. Eu sei que é muito clichê, mas eu acho que com a maturidade você entende que algumas coisas que antes eram muito imediatistas não tem tanta pressa, porque você pode viver plenamente e quando você não consegue resolver algo do seu passado, um objetivo, você pode ser feliz com outras coisas. Nós temos sempre várias alternativas, não é isso? Então tá, obrigada, gente. Muito obrigado, Nathalie. Agradeço a todas e a todos que aceitaram esse desafio de improvisação. Para mim foi um momento muito rico, muito feliz de ter aqui ajudado a participar. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o livro do Milon Fernandes como brinde, um livro de haikais, e passo agora a palavra para o Luiz Eduardo. Parabéns, Luciano. Fantástica a sua escolha de Table Topics. Eu fico muito feliz quando o Table Topics Master nos traz aí um conteúdo diferente, um conteúdo criativo, muito bom. E aguardo a sua próxima condução de Table Topics. E aproveitando para parabenizar todos os discursos de improviso que se desafiaram, inclusive usaram aí a palavra do dia, confabular. Então, parabéns a todos e vamos aqui ao nosso relatório do timer novamente para saber os tempos de discurso de improviso dos nossos participantes. Solon? Olá, gente. É sempre uma emoção, né? A gente fazendo 10 coisas ao mesmo tempo aqui, problemas técnicos, enfim, a gente vai acabando resolvendo e vai tudo fluindo bem. Bom, dos 4 participantes, Alessandro, Lázaro, Matheus e Eduardo, e por último agora Nathalie, né? Todos estão elegíveis para votação, e eu vou agora citar o tempo de cada um. Alessandro com 1h30, o Lázaro com 1h42, o Matheus com 1h53, Eduardo com 1h44 e a Nathalie com 1h37 segundos. Todos estão elegíveis para votação. O link está lá no chat agora do Zoom. Muito bem, pessoal. Então, o link já está disponível, temos 1 minuto para a votação. Muito obrigado, Solon. Luiz, está aparecendo o WhatsApp teu aí. Olha aí. Podemos prosseguir? Vamos lá. Podemos sim, vamos lá. Muito bem, vamos agora para a nossa terceira etapa, que é a etapa de avaliação. E para isso, eu queria agora chamar para fazer a avaliação do discurso da Ariana, com um tempo de 2 minutos a 3 minutos e meio, o nosso querido Lázaro Almeida. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a Ariana é: de onde vem essa força? Para começar, eu acho que esse título foi ótimo para o discurso. Porque
eu acho que a forma como você expressou isso, principalmente trazendo a sua mãe para a apresentação, e eu achei que foi genial. Eu não sei se isso foi, de fato, assim, muito intencional, mas mesmo que não tenha sido, de fato, o efeito do discurso foi muito bom. Muito, muito, muito bom. E aí, o que eu tenho para dizer também foi de onde que vem essa força? Na verdade, vem da sua mãe. Eu acho que no seu próprio discurso. Mas não só da sua mãe, vem do seu coração. E agora, até fazendo um link com o discurso da Nathalie, que eu achei também muito bom, em que a Nathalie fala, lá não é um lugar, lá é um sentimento. Achei linda essa frase. Mas eu acredito que isso traz uma dimensão para o seu discurso, Ariana, muito relevante. Porque, de fato, o seu discurso, a maior força dele foi exatamente suscitar a emoção para o público. E isso é uma coisa muito difícil de se ver nos discursos. É uma coisa que, às vezes, eu sempre bato quando eu sou avaliador, é, de repente, falar, né, para quem está apresentando, puxe pelo lado emocional. Não que o lado racional, a construção lógica, argumentativa não seja importante. É sim, com certeza ela é muito importante. Mas nada disso vai adiantar se você não tocar o coração das pessoas. E que eu acho que você fez isso muito bem. No entanto, esse lado emocional é também um lado um pouco perigoso nos discursos. Por que eu digo isso? Porque exige de quem está fazendo o discurso um autoconhecimento muito grande para não se deixar levar pela própria emoção. Então, isso é algo que tem que ser continuamente praticado, né? Para a gente não deixar, digamos assim, esse motor muito grande, que é um motor emocional, o motor das emoções, ele tomar conta do próprio, de quem está fazendo a apresentação e não se deixar abater, né? Ou, digamos assim, abater no sentido de, digamos, quebrar a ordem ou as suas intenções com a apresentação. Mas, por outro lado, também, isso fala muito sobre uma força que tem também seu discurso e seu estilo. Autenticidade. Autenticidade é algo que também, às vezes, falta a muitos discursantes, a muitos oradores. Quando você encontra alguém autêntico, você vê que, às vezes, a pessoa nem precisa falar muito bem, digamos assim, ela pode errar o português, sabe? E as pessoas vão se conectar. E ela vai conseguir passar a mensagem. Isso é muito importante. Nunca perder a autenticidade. Porque isso é algo difícil, às vezes, de ter. Às vezes tem pessoas que estão há anos praticando oratória e não conseguem ter autenticidade. Então, assim, de modo geral, para a questão do seu discurso, e ainda mais considerando que é um icebreaker, é genial. Achei muito bom, gostei bastante, né? Gostei muito de você ter trazido a sua mãe para a apresentação. Eu achei isso brilhante, mas isso fala também sobre o próprio seu título do discurso e fala também sobre sua força, né? Então, tá de parabéns. Agora, uns outros aspectos que eu gostaria, só para terminar essa avaliação, é falar sobre aqueles aspectos mais pro forma que a gente sempre avalia. Então, com relação à clareza, o seu discurso foi bastante claro, achei muito bom. Sobre a questão da variedade vocal, você utilizou uma boa variedade vocal, no entanto, é um aspecto que você pode estar melhorando um pouquinho também. Sobre a questão do contato visual com a plateia, dá para melhorar um pouquinho também, não foi ruim, já foi, digamos assim, bastante satisfatório, mas dá para melhorar um pouco. Com relação aos gestos, nesse ponto eu achei que você podia ter utilizado bem mais, sabe? Eu acho que dá para colocar mais expressão, e ainda mais considerando que você utiliza muito esse aspecto emocional no seu discurso. Com relação ao engajamento da plateia, da audiência, perfeito, isso aí foi excelente. Com relação à
a questão de aparentar estar confortável com a audiência. Eu vejo que você teve um pouco de dificuldade, principalmente assim no começo, né? E isso é normal, sabe? Fique tranquila, ainda mais assim o icebreaker. Eu acho que a questão da prática ajuda a gente muito nisso, a trazer esse conforto emocional para os nossos discursos. E a questão, né, realmente, novamente, engajar a audiência, perfeito, sabe? Eu acho que não tenho o que falar sobre o seu discurso. Parabéns, continue assim, espero revê-la novamente nas próximas reuniões. Obrigado, Lázaro. Muito bom, Lázaro, parabéns aí pela excelente avaliação. Lázaro perpassou aí todos os elementos de uma avaliação muito eficiente. Vamos para a próxima avaliação. Para avaliar a Nathalie Torres, nossa querida Letéia terá de 2 a 3 minutos e meio. E para isso, queria que você recebesse com a salva de palmas nosso avaliador e também presidente do clube, a Letéia Mello. Muito obrigado. Que recepção calorosa, aí já começa bom o negócio, né? Gente, eu acho que o icebreaker é aquele que mais desafiador, aquele que pânico geral. E a Nathalie acabou de chegar no clube, já se jogou fazendo icebreaker, então demonstra muito a sua força, sua coragem e a vontade que você tem de mudar essa página, assim, que pelo jeito vem há algum tempo te afligindo. Você trouxe um título delicioso que já dá vontade de saber do que se trata. Isso é bem legal e não é fácil construir um bom título. Você estava aparentemente confortável na sua condição de discurso, isso é interessante, porque é realmente muito nervosismo, então fazer a cara de plena não é fácil, e acho que você tira isso, talvez por isso os seus colegas ao longo da sua vida vão te sentindo confortável, porque você tem uma cara plena, mesmo desmoronando por dentro, eu te entendo perfeitamente, isso é uma grande vantagem. Você começou com a história do sotaque no começo, e eu acho que isso conecta um pouco, trazer as suas aflições pessoais para os seus discursos, isso sempre engaja, porque às vezes a gente fala de forma superficial, generalizada, e não fala de exemplos nossos. Eu tenho uma aflição, e não falo que aflições são essas. Então, eu me identifiquei com você também, porque fico para lá e para cá, aí Brasil afora. Você pediu para eu identificar os seus nervosos, se você demonstra isso. Eu não acho que você demonstre, só no começo você tremeu um pouquinho a voz, ficou um pouquinho trêmula, até você acha, vai, agora eu comecei, agora vai, e aí você foi mais fluida. E isso é muito legal, e você ficará cada vez melhor com relação a isso, praticando. E depois, acho que algumas vezes você coça, mexe no cabelo, e isso é muito normal em mulheres. Eu sempre revejo os meus vídeos para ir tirando essa mania, porque normalmente eu estou com o cabelo solto, aí eu fico pá e pá. Isso é uma muleta de expressões, e não de palavras, como o Otávio vai contar. A mexida na cadeira, então, de repente, usar uma cadeira fixa, quando você estiver discursando online, numa reunião, ou então, no palco, a gente vai ter outras ideias. Para online, essa é a dica. Quando você falou do púlpito, eu achei sensacional, e você tem uma fala que eu devo registrar aqui, muito amigável, friendly, sabe? Dá vontade de te escutar, porque ela é doce, você também fala com simpatia, fala sorrindo, e eu acho que nos dias que a gente, às vezes, encontra muita gente que é mais dura, e ainda mais no seu ambiente, deve ser muito assim, então encontrar um rosto amigável, mais sorridente, deve ser muito prazeroso para quem está te escutando lá no trabalho. Você fala da sua trajetória, então, da sua história, e você tem esse perfil com mais energia e mais friendly. Então, se encontrar no seu perfil é a grande sacada. Então, ao longo dos seus discursos, vai percebendo o que cola, o que engaja as pessoas, e eu acho que é bem por aí. Algumas vezes você se aproximou muito a ponto de tampar um pouco o seu rosto. Então, ficar mais atenta a isso quando você estiver em reuniões online, principalmente. E aí, voltando, quando você falou do púlpito, você foi muito generosa, porque às vezes a gente parte do princípio que a audiência sabe de tudo,
que é óbvio. Então, você falou assim, sabe o púlpito, aquela mesinha de madeira, sabe? E eu achei isso muito gentil, e se você, todas as vezes que trouxer um termo diferente, não tratar como óbvio para a plateia, soa muito engajador também. Acho que é a sua pegada, pode ir por aí. E eu quero muito te ver em outros discursos, porque você foi sensacional enquanto Icebreaker, que era o objetivo trazer para cá, se apresentar. Você falou do seu propósito enquanto Toastmasters, e aqui estamos todos no mesmo barco, e saber com quem você está falando, que é o seu público, também engaja. Então, eu me senti muito junto de você quando você, no final, falou sobre suas expectativas no TM. Foi maravilhosa. Tamo junto e se joga. Viu, Nathalie? Quero ver o próximo. Parabéns mesmo. Muito bom, Letéia, parabéns aí, excelente avaliação. Parabéns às oradoras de hoje, a Ariana e a Nathalie. Parabéns por terem se desafiado. Espero que vocês tenham incorporado os feedbacks dos oradores para continuar aprimorando cada vez mais os discursos das senhoritas. Muito bom. Vamos lá, o relatório dos avaliadores. Por favor, Solon. Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje realmente foi um dia de bastante discurso, e principalmente para os avaliadores também. Na verdade, os dois passaram do limite, o Lázaro com 6 minutos e a Letéia com 4 minutos e 33, então, infelizmente, os dois não estão elegíveis para a votação. Olha só, o puxão de orelha vai ser, nenhum dos dois vai levar o prêmio, tá? Muito bom, vamos prosseguindo. Melhor avaliador de discurso, nós vamos pular, infelizmente, porque os dois, por um lado, foi muito bom, porque deram um feedback mais longo, mas, por outro lado, não ficaram dentro do tempo. Então, não terão um prêmio de melhor avaliador do dia. Agora, uma parte muito importante da nossa reunião, que é o relatório de Accounter. O Otávio tem 3 minutos para apresentar o seu relatório e queria que vocês recebessem, com a calorosa salva de palmas, nosso querido colega Otávio Santos. Obrigado, pessoal. O Eduardo me apresentou mais cedo, né, porque eu estava sem a função aqui do Zoom. Então, vamos lá. Começando pela primeira oradora, a Ariana da Silva. A Ariana da Silva teve um excelente discurso, né? E, apesar do nervosismo, ela teve um discurso com muitas poucas palavras de preenchimento, muito poucas muletas, né? Ela chegou a falar 2 vezes né, como uma forma de preencher, e ela usou 3 palavras de repetição durante a oração dela, né? A segunda oradora, Nathalie, também ela apresentou, né, excelentemente. Ela teve um pouco mais de palavras de preenchimentos. Ela falou bastante a palavra "e" durante o discurso dela, né? E a palavra de preenchimento, de repetição que ela utilizou foi "dá". Durante um trechinho, ela falou "dá" 2 vezes, né? Passando para o Topic Masters, o Luciano Lima. O Luciano Lima, ele utilizou 2 vezes a palavra "e" durante a apresentação dele, e ele utilizou 4 palavras de repetição. As palavras de repetições que ele utilizou foram essa, pra e outro. Dos nossos apresentadores de discursos de improviso, o primeiro, o Alessandro Dias, eu não registrei nenhum tipo de muleta, de palavra de preenchimento. O segundo, que foi o Lázaro, eu identifiquei apenas uma palavra de muleta e uma palavra de repetição. A palavra de repetição dele foi o "a". Não, perdão, a palavra de muleta dele foi "a". Nosso terceiro orador de improviso, o Matheus Alencastre, ele já saiu, né, mas ele utilizou apenas uma palavra muleta. O nosso quarto orador de improviso, o Eduardo Schima, ele utilizou 8 palavras de muletas. Ele também utilizou bastante palavras de repetição, né, que seria um bom ponto para ele focar nas próximas apresentações.
A Nathalie, na segunda apresentação dela, na segunda apresentação de improviso, ela teve um desempenho melhor em relação a isso. Ela reduziu bastante as palavras muletas dela. Passando agora para os avaliadores, quanto ao primeiro avaliador, o Lázaro Almeida, eu cheguei a contar 5 palavras de muletas e algumas palavras de repetição também. E quanto à Letéia, durante o discurso dela mais solto, quando ela estava aqui confabulando com a gente, ela falou 4 vezes o E para preenchimento. E é isso, eu também tenho que avaliar o timer? Se você fez, sempre bem-vindo. O timer também, a nossa sala, ele foi muito bom. Ele fez apenas 2 palavras de repetição e 1 palavra de preenchimento durante o discurso, durante a apresentação do relatório do timer. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio. Um relatório muito completo. Convido aí os participantes, os membros, que, se quiserem ser um accountant na próxima reunião, é uma função muito importante porque você pode praticar a escuta ativa. Então, você vai melhorar suas habilidades de atenção. Então, é uma função que ela desenvolve muito bem essa parte da escuta e da atenção. Parabéns de novo, Otávio. Vamos lá, eu queria que os nossos membros e visitantes se preparassem aí para a gente tirar uma fotinha aqui no Zoom. Quem é que pode tirar aí, Aletheia? Tem um fotógrafo aqui? Eu posso fazer. É? É. Tá bom. Será que a Marie e a Carla não querem abrir para participar com a gente na foto? Quem puder abrir a câmera, por favor. Senão a gente aceita do mesmo jeito, porque aqui é só coração. Então, Muito bem! Oi, meninas! Agora sim, gente! Vamos mostrar nossos dentes lindos. Eu adoro esse clube sorridente. Todo mundo aqui é sorridente, aí. Vai, 1, 2, 3 e já! Aí, ai, ficou massa essa foto. Muito bom, muito bom. Depois você coloca lá no nosso grupo, viu, Letéia? Obrigado, viu? Agora. Vamos E, lá. Luiz, eu já atualizei com os vencedores, se você puder dar um F5 aí. Já está está atualizado. Muito obrigado. Agora a parte mais esperada, que é a parte dos vencedores, menos a de avaliadores. O pessoal foi muito mal criado hoje, os nossos avaliadores, eles não ficaram no tempo. Mas tudo bem, nós temos vencedores do discurso de improviso, e o melhor discurso de improviso de hoje, vamos lá, é o Lázaro. Muito bom, Lázaro, parabéns. Pessoal, quem for lá no nosso encontro presencial e for o vencedor, vai ganhar uma fitinha dessa aqui para levar para casa, para publicar aí nas redes sociais também. Aí, ó, pode tirar uma fotinha aí, Lázaro. Coloca no seu LinkedIn lá que eu vou curtir, viu? Vou. Vamos lá, discurso preparado. O melhor discurso preparado de hoje é para a Ariana Pereira. Muito bom, Ariana. Parabéns. Essas meninas. Já chama a mamãe aí. Já chama a mamãe. Mamãe vai ficar orgulhosa. Parabéns, viu, Ariana? E também queria deixar meus parabéns aqui para a Nathalie, que fez um discurso muito bacana. Vocês brilharam hoje, viu, meninas? Então, parabéns para as duas. Eu queria fazer o meu agradecimento. Eu fico muito feliz quando exerço essa função de Toastmasters. Quando eu fiz a primeira vez, eu tremia nas pernas, morria de medo, queria me jogar pela janela, mas ao longo do tempo você vai ficando mais confiante, mais seguro, mais confortável. E eu convido a todos os membros ainda que não fizeram, não atuaram nessa função de Toastmasters, venha, que é muito legal você aprender e desenvolver a conduzir uma reunião, é muito gratificante. Eu queria perguntar, até a gente vai ter avaliação geral agora? Sim? Temos a avaliação do Lázaro, avaliação geral agora. Vai ser, deixa eu ver, deixa eu passar aqui os nossos recadinhos primeiro. Então, a nossa próxima reunião. Nossa próxima reunião, pessoal, vai ser no dia 1º de outubro, o check-in é às 9h45, reunião híbrida, ou seja,
estaremos na UNB, certeza que estaremos na UNB. Eu vou acordar bem cedo para garantir que a gente tenha o nosso encontro presencial e também o nosso encontro online aqui, que a gente vai fazer a conexão para o pessoal que está em casa. Muito bom, eu queria agora compartilhar mais uma vez o meu agradecimento e chamar o Lázaro para fazer a avaliação geral da nossa reunião. Muito obrigado a todos, parabéns a todo mundo. Lázaro, é com você. Um abraço, gente. Bom, pessoal, gostaria de dar os parabéns pela reunião, mais uma reunião aí bem sucedida. E eu vou para os meus comentários acerca dessa reunião. Bom, o primeiro deles é falar a respeito do início da reunião. A gente sabe que a gente passou aí por uns perrengues hoje, e isso de vez em quando acontece. Aliás, é uma coisa interessante, a gente não pensa assim de vez em quando, isso sempre acontece. Sempre existem esses perrengues, né? Se enganam as pessoas que pensam que o perrengue é a exceção. Não, o perrengue é a regra. Na verdade, o perrengue sempre vai ser a regra. E então, de parabéns aí por... Eu acho que o clube inteiro ele está muito preparado para essa questão dos improvisos. No entanto, ainda assim, a gente começou um pouquinho mais tarde do que deveria, né? A gente levou aí 4 minutos. Apesar da gente ser bom, eu acho que o clube inteiro, acho que fica a avaliação para o clube, a gente ser muito bom na parte do improviso, mas isso não é algo necessariamente bom, não. Eu acho que a gente deveria tentar se preparar melhor, né? Assim, investir no planejamento para a gente evitar ao máximo a gente precisar utilizar essa habilidade. Então, essa é a minha primeira consideração. Gostaria de falar sobre o Toastmaster do dia, Luiz, que eu acho que conduziu a reunião com maestria. Mas eu confesso, conhecendo o Luiz como orador, e sei como ele consegue empolgar assim, a audiência, eu achei que faltou um pouco mais de energia, sabe, Luiz? Eu acho que dava para ter empolgado mais a galera, assim, sabe? Mas, mesmo assim, não ficou devendo nada, assim, no aspecto de condução. Acho que foi impecável nesse sentido. Achei que você recepcionou muito bem nossos convidados. Achei que foi muito bem conduzido. Gostaria de dar os parabéns para as discursantes de hoje. O Icebreaker é sempre um desafio muito grande. Sobre a palavra do dia. Qual é a ideia da palavra do dia, basicamente? É tentar introduzir um aspecto de improviso dentro dos discursos. Então, né, nesse aspecto, eu acho que, de repente, valeria a pena trazer umas palavras, às vezes, um pouquinho mais diferentes, mas um pouquinho mais próximas, de repente, para facilitar a utilização delas. Confabular, apesar de não ser uma palavra assim, relativamente tão difícil, mas, às vezes, me pareceu uma palavra um pouco difícil de encaixar nos discursos de improviso. Bom, com relação ao Table Topics, gostaria de dar os parabéns para o Luciano por trazer um aspecto cultural aí bem bacana. Utilização dos haikais, achei que foi muito bom. Agora, para finalizar, eu gostaria de puxar a orelha aí dos avaliadores dos discursos, não conseguem respeitar o tempo, né? Realmente, assim, precisam se esforçar mais para isso. Deixa eu ver aqui mais o que. Com relação à função do timer, eu gostaria de dar os parabéns para o Salom por causa dos improvisos, né? Infelizmente não deu, assim, eu acho que para desempenhar a função na sua mais alta exigência, né? Mas tudo bem, é assim que a gente faz o máximo que dá mesmo para fazer, mas eu senti um pouco de dificuldade, sabe? Até na questão de saber, assim, se eu estava dentro do tempo. Às vezes eu olhava e às vezes não aparece aqui no Zoom, não dá para ver direito, sabe? Claro, tem aquela coisa, você tem que pinar aí o timer, coisa e tal. E também vai a falha, claro, do próprio avaliador. Aí é o problema do avaliador. Mas, de repente,
a gente poderia pensar em alguma outra estratégia, né, para conseguir alertar o pessoal que está passando do tempo, tipo eu agora, que já estou há 4 minutos e 30, por exemplo. Mas, enfim, gostaria de dar os parabéns, eu acho que foi uma ótima reunião, mesmo às vezes pelos percalços, eu acho que foi ela conseguiu atingir todos os seus objetivos. Parabéns aí, pessoal. Muito obrigada, Lázaro. Também acho que esses avaliadores de... Mas isso é importante, né, para gente. Como é importante, porque em reunião a gente não tem tempo ad eterno. Então é importante fazer essa ponderação de verdade. E, gente, antes de encerrar o nosso sábado, eu só queria reforçar que teremos vou até compartilhar aqui rapidão. Teremos o campeonato de debates no nosso clube. Eu estou muitíssimo feliz com isso. Vai ser a nossa próxima reunião aqui, ó. Mas no folder, gente, esse folder que o Solon fez, olha que incrível que ficou isso. Eu não vejo a hora de divulgar, porque ficou muito legal. Teremos 2 duplas, inclusive o Lázaro aqui, ó, o Lázaro olhando assim, ó. Vai ser o Lázaro e o Dema, que é o nosso secretário, o Shima, que está aqui hoje com a gente, de Zoom Master, e o Eduardo, que é o nosso tesoureiro. Eles farão 2 duplas e o tema vai ser: a educação online é mais eficiente do que a educação presencial. Então, as duplas, uma defende e a outra é contra. Acho que promete muito, sempre esses debates são bem legais. E será dia 27, agora, de setembro, às 7h30. Aí tem juízes, tudo conforme o figurino manda do Toastmaster. É uma habilidade bem interessante para a gente articular, porque até num churrasco a gente está debatendo, porque a gente sempre quer que a nossa ideia seja considerada, ponderada. Então, vale a participação, conto aí com vocês, vamos divulgar mais, mas queria deixar esse recado. E, gente, muito obrigada. Hoje foi um dia realmente atípico. É a primeira vez que aconteceu esse imprevisto lá com o local. Não entendemos que isso acontecerá mais, então confie em nós. A partir de 1 de outubro, seguimos o bonde. E vou também chamar, mais para frente eu vou divulgar para vocês que no último sábado do mês a gente costuma ir para um café diferente, para a gente também treinar um pouco essa habilidade social, de trocar uma ideia, conversar com o outro, pessoas diferentes, articular isso também é uma habilidade que a gente pode fazer, e ainda descobre um café novo. Então, eu vou divulgar mais para frente aí, aonde será, o dia bonitinho e tal, para todo mundo que puder ir. E eu vou, independente de qualquer um, às vezes eu vou lá, eu vou sempre assim, eu vou. A Regiane também cato ela, vai comigo. Então, vocês serão super bem-vindos vindo, porque com certeza terá. É isso, bom final de semana para todo mundo, gente, foi uma reunião divertida. As meninas, gente, fiquei emocionada com vocês, que gracinha, não desistiram, vieram até o final, porque eu sei que dá vontade, eu sempre fico assim, mundo acaba, acaba antes, pelo amor de Deus. Então, vocês vieram, Firmes e Fortes, já sou muito fã de vocês. E estou muito feliz. Eu preciso dizer isso, estou muito feliz que aqui está cheio de novos membros se jogando, e isso deixa a gente muito orgulhoso, muito, muito, muito mesmo. Luciano, Otávio aí também, geniais. Então é isso, gente, bora, meninas, visitantes, voltem sempre, não tem nada determinado de vir 1, 2, 3, pode vir o tanto que vocês quiserem nos visitar, serão sempre bem-vindas. Bom sábado, gente, bom final de semana.